Neste domingo, dia 10 de novembro, o Partido dos Trabalhadores vai realizar o processo de eleições diretas, o PED. Desde junho, quando a mensagem ao partido propôs uma chapa e uma candidatura nacional, nós reconhecemos que o PT, nesses 33 anos, mudou muito o Brasil. E principalmente nos governos do Lula e da Dilma, nós demos um salto para resolver problemas crônicos do Brasil. Diminuir a desigualdade social, eliminar a miséria, gerar empregos formais, fazer com que o estudante pobre pudesse ir para a universidade e pudesse frequentar os bancos das melhores escolas do Brasil e do exterior, diminuir as desigualdades regionais. Esse processo o PT conseguiu implementar e, portanto, conseguiu implementar o seu programa. Mas 10 anos de governo também fizeram com que o PT tivesse que se debruçar sobre a tarefa de governar e muitas vezes se afastou dos movimentos sociais. Como disse o ex-presidente Lula, nesses 33 anos de vida do PT, foi a primeira vez que houve um movimento de massas no Brasil, que foi o movimento de jovens de junho, e que o PT não estava presente. E é por isso que nós entendemos que para continuar a mudar o Brasil, nós temos que mudar o nosso partido. Por que nós temos que mudar o PT? Porque nós temos agora outras tarefas para o Brasil. Nós temos que fazer as reformas estruturais, a reforma política, a reforma tributária, a democratização dos meios de comunicação de massa. E para que essas reformas aconteçam, nós precisamos de um partido que mobilize a sociedade brasileira em torno dessas reformas. Somente o parlamento não mudará o Brasil e não fará essas reformas. Nós precisamos de uma sociedade em movimento e o PT precisa mobilizar essa sociedade pelas reformas estruturais. Ao mesmo tempo, nós precisamos de um partido que retome seus vínculos com os movimentos sociais e coloque mais fortemente na sua agenda esta relação com os movimentos sociais. Nós, igualmente, precisamos de um partido com capacidade de elaborar um programa de mudanças, a chamada Revolução Democrática, que amplie direitos e aprofunde a democracia brasileira. E além da capacidade de elaboração, nós temos que qualificar as nossas alianças. Eu não defendo que nós rompamos alianças, num arco amplo de alianças, mas eu defendo que nós temos capacidade de qualificar as alianças. Primeiro, apresentando um programa nítido de mudanças e, ao mesmo tempo, pactuando esse programa com os movimentos sociais e com os partidos populares e de esquerda que querem mudar o Brasil. E, a partir daí, pactuar com os demais partidos da base da nossa aliança no governo Dilma Rousseff. Por isso, nós precisamos eleger Dilma para continuar a mudar o Brasil. E precisamos de um partido com a capacidade de realizar essas mudanças. Precisamos valorizar a nossa militância. Nós temos mais de 1,5 milhão de filiados que não recebem sequer um boletim eletrônico ou um jornal de 3 em 3 meses ao mínimo, e que o boletim eletrônico pudesse ser semanal. Nós precisamos estruturar o partido para isso. Nós precisamos ter uma capacidade organizacional que dialogue com as nossas instâncias. Não dá, por exemplo, para excluir cerca de 20 mil filiados da votação nesse final de semana, como o SACE fez de maneira indevida, porque mal preparou essa disputa. Nós precisamos fazer com que a juventude povoe o nosso partido. Nós temos que dialogar tanto em relação à comunicação da era industrial, como também com essa nova comunicação digital que requer diálogos. E nós precisamos debater com a agenda da juventude o tema do trabalho, o tema ambiental, o tema das drogas, o tema da liberdade de orientação sexual, o tema da tolerância. Nós precisamos, igualmente, de um partido que volte a discutir valores, que retome o debate de valores de uma sociedade que as pessoas sejam iguais, que homens e mulheres tenham os mesmos direitos, que negros e brancos
indígenas tenham os mesmos direitos, uma sociedade que consiga efetivamente respeitar o meio ambiente, não colocar em ameaça a terra por um padrão de consumo que é o padrão de consumo inviável, uma sociedade que coloca o ser humano no centro e não as forças de mercado, uma sociedade que recupere a política e não o mando do poder econômico, uma sociedade profundamente democrática que é a sociedade socialista. E é por isso que eu peço o seu voto neste domingo para a nossa candidatura à presidência. Quero ser presidente do PT para realizar esse programa, para realizar essas mudanças dentro do nosso partido, para reeleger Dilma, para fazer com que com Lula nós possamos fazer uma grande mobilização nacional no partido. Quero fazer com que nós conseguimos construir uma nova geração de dirigentes formada de jovens, de mulheres, de negros e de indígenas. E é por isso que eu peço o seu voto. Também, além da nossa candidatura, que é de número 140, eu peço o seu voto para a nossa chapa da mensagem ao partido, que é o número 240. E peço o voto seu também para todos os nossos candidatos a presidentes estaduais, todas as nossas chapas estaduais e também nos municípios e nos zonais, nos grandes centros. Viva o PT! Um grande abraço e até a vitória!